mejorar un poquito la conexión. Y vamos a compartir mi pantalla. Bueno. Listo. Entonces, essa yo creo que vai ser a última sessão. Acorda que teníamos uma programação. Sempre hago um recordatório rapidito aqui, não? Para acordar que onde estamos. De toda maneira, estamos gravando todas as sessões e tudo, não? Então, essa é uma introdução de 4 pontos que pusimos. O primeiro ponto, falamos de simulação análoga digital, usando Proteus. Não é exatamente um curso de Proteus, é um curso, é uma introdução de fluxo de desenvolvimento eletrônico, mais que tudo, não? E dar uma guia de como vocês poderiam usar o Proteus para desenvolver suas tarjetas eletrônicas e acessar seus projetos. Então, o primeiro bloco foi tema de introdução ao sistema EDA, falamos das ferramentas, falamos de várias coisas de análises gráficos, hicimos algumas práticas, eu creio que foram como 4 práticas que hicimos nesse primeiro bloco. No segundo bloco, falamos de Spice e tudo. O segundo, aqui estão as simulações que hicimos. Luego, falamos de sistemas embebidos, migramos para os circuitos fijos, os semicondutores que são fijos, para semicondutores que são, ou componentes eletrônicos que são microcontrolados, ou seja, que são programáveis. Então, falamos sobre o tema de microcontroladores, falamos da arquitetura de microcontroladores, falamos de várias coisas. Hicimos um projeto com um microcontrolador PIC 16, F628A, não foi exatamente esse, mas foi mesmo um circuito para controlar o motor de passo. Hicimos a programação, compilamos, simulamos, hicimos debug, mostrei onde há breakpoints, por exemplo, pusimos osciloscópio. Foi bastante interessante também essa classe sobre microcontroladores. Usamos um PIC, poderia usar um ARM, poderia usar um Cortex, poderia usar um Atmega, poderia usar um ARM, poderia ser vários microcontroladores que suportam o Proteus. Então, a classe passada foi sobre tema de desenho de PCB. Então, falamos desse mesmo circuito, onde eu tenho um circuito funcional, provado, validado, o hardware virtual, certo? Porque estamos simulando aqui a eletrônica análoga digital com o código de microcontrolador, validamos o sistema e assim podemos fazer o desenho de PCB. Então, eu expliquei várias coisas, Standard IPC, deu uma introdução bastante rápida sobre desenho de PCB, posicionamento de componentes, roteio, pistas. Falamos bastante isso da classe passada, eu creio que foi bastante bem. Falamos dos requisitos que são fundamentais para esse desenho de PCB, os 3 requisitos. Eu creio que uma sessão foi só aí, foram 2 sessões de PCB, agora acordo bem. Uma foi só praticamente teoria, e a segunda, sim, efetivamente, hicimos a tarjeta de PCB, falamos de regras, falamos dos estándares de IPC, falamos de como calcular um espessor de pista para um determinado valor de corrente que necessitávamos. E, bueno, e hoje finalizamos, chegamos finalmente no bloco 4. Então, é isso que vamos fazer hoje. A prática de hoje é fazer um overview sobre Internet das Coisas, que está bastante conectado com a indústria 4.0, vou comentar sobre isso, e para isso vou usar Proteus, o módulo de Proteus que tem as librarias de Arduino, Raspberry Pi e SP32 modeladas, que eu posso programar em diagramas de blocos, C, C++ e Python, MicroPython, tá? Então, só recordando, o Proteus tem os microcontroladores disponíveis, são várias famílias, essas que estão aqui à mão direita, famílias de microcontroladores que têm o Proteus. Então, que é isso o Lab Center? Acorda, o Lab Center é o fabricante de Proteus. O que eles fizeram? Como os microcontroladores já estavam modelados, eles simplesmente modelaram as tarjetas de desenvolvimento e as single board computers. Então, muita gente se equivoca, não? Eu pergunto isso a menudo, não só lá em México, em toda a América Latina. Eu pergunto, profe, que microcontrolador tu usas? Eu uso Arduino. Eu miro assim, profe, Arduino não é um microcontrolador. Arduino, sim, é uma tarjeta de desenvolvimento que usa o microcontrolador. Então, aqui, se tu vês a mão esquerda, temos aqui uma tarjeta Arduino Uno, que é a clássica. Que passa aqui? Deixa eu ver um segundito.
Aí está, que é a clássica que eu creio que todos já usaram, o Arduino Uno. Essa tarjeta é uma tarjeta de desenvolvimento que usa o microcontrolador da família Atmega 328P, que é esse man que está acá. Então, muitas vezes nos equivocamos que, na verdade, Arduino não é um microcontrolador, o Raspberry Pi SP32 não é um microcontrolador, é uma tarjeta de desenvolvimento que serve. Os italianos simplesmente desarrollaron una plataforma. Esa plataforma inclui el microcontrolador, inclui el cristal, los convertidores, portes de entradas e salidas, convertidores análogo digitales, conexión USB serial com conversão RS232 para USB, FTDI, um chip que eles têm para converter. Então, tem filtros, tem toda uma plataforma que o usuário não se preocupa que o microcontrolador necessita ter um cristal para oscilar. Hablamos isso em uma das classes, acorda? Com o PIC, hablamos que um circuito com microcontrolador necessita ter vários elementos para poder usá-lo. Então, basicamente, eles desenvolveram essa plataforma, que permite simplesmente o usuário conectar entradas e salidas análogas digitais e programar esse microcontrolador usando a linguagem C, que é muito fácil, muito adaptada para essa tarjeta de desenvolvimento. Foi uma boa sacada que fizeram, sacada em português, um cabeçaço, não pongamos assim, que eles disseram realmente é um fenômeno, não foi lá a tarjeta Arduino. Muitos professores, muitos usuários les gusta, outros não. E eu lhe digo o seguinte, depende da aplicação, depende do que tu vas fazer. Se a ideia é ensinar microcontrolador, arquitetura de microcontrolador, realmente uma tarjeta Arduino não funciona. Pero se o objetivo, por exemplo, é usar fazer uma automatização, validar a internet das coisas, algo que não quero preocupar-se muito com a eletrônica, pero sim com a ideia de conceito, com a criatividade e com a programação, aí umas tarjetas dessas eu creio que vale a pena. Então, depende da aplicação, não? Essa é uma tarjeta de desenvolvimento, pero essa que está aqui à mão direita é uma single board computer, é uma Raspberry Pi. A Raspberry Pi, además de ter um microcontrolador, tem um microprocessador. E isso permite ter um sistema operativo, coisa que as tarjetas Arduino, os microcontroladores não têm. Aqui eu tenho um sistema operativo que eu posso executar como Linux, por exemplo, Unix, Raspbian, que é o sistema operativo de Raspberry. Eu tenho um sistema operativo que vai administrar esse single board computer, é uma computadora, é uma única tarjeta, tem entradas, salidas de vídeo, é uma outra coisa, é totalmente diferente de uma tarjeta simplesmente como uma tarjeta Arduino. Bueno, sabemos, a tarjeta Arduino é uma tarjeta que a empresa Arduino foi adquirida a fins de ano passado por uma empresa chamada Qualcomm. A Qualcomm comprou o Arduino e desenvolveu e integrou, já disponibilizou no mercado, o Arduino Q. O Arduino Q tem um microcontrolador da família Cortex, que é o mesmo usado nas SP32, que está acá, que é um M0, Cortex M0, um microcontrolador de 32 bits, e tem um microprocessador da família Snapdragon. Então, se quedou um avião, essa Arduino Q, muito parecida com a Raspberry. Então, eles usaram justamente para competir. Todavia, o Proteus não tem a Arduino Q. Arduino tem Arduino Uno, Mega, Leonardo, Yancy, Arduino Cloud, Arduino Zero. E a Raspberry Pi, temos a Raspberry Pi Zero, Arduino Nano. Aqui temos a Raspberry Pi Zero, 3, 4, Raspberry Pi Pico, eu creio que é esta, e Pico W. Então, aqui é essa Pico W. Essas tarjetas todas estão modeladas no Proteus. SP32, essa é uma SP32 clássica e essa é uma Arduino SP32. É uma beleza essa tarjetica, elas duas, essas não maravilha. A diferença é que aqui tem Bluetooth, não? Tem Wi-Fi, diferente de uma Arduino clássica Uno que não tem, necessitaria um SP8266 que também está modelado no Proteus para usar, para dar conectividade a um Arduino Uno, por exemplo. Tá bem? Então, baseado que Lab Center já tinha os microcontroladores nas livrarias, simplesmente eles modelaram essas tarjetas, que permite nós outros fazer que simular essas tarjetas. É uma beleza, porque eu posso, antes de implementar na vida real, eu posso usar essas tarjetas, ralar de la livraria e usar sensores, atuadores e displays. Eu vou mostrar para vocês hoje onde está a livraria, como hago, e eu posso programar isso usando dois tipos de linguagem de alto nível, que são diagramas de blocos. Esse vamos usar hoje,
Então, eu posso arrastrar e pegar blocos, cada bloco deste é como se for um fluxograma. Então, o fluxograma nós outros usamos para ter uma visão, generar um pré-projeto, não? De um projeto com Arduino, Raspberry Pi, pero aqui tem função. Cada bloco desse é um rombo, é um delay, tem por detrás, e cada bloco desse uma linha de código em C, se eu estou trabalhando com Arduino, ou em Python, MicroPython, se estou trabalhando com Raspberry Pi. Então, e ESP32. Então, eu posso programar em diagramas de blocos, pero não me gusta diagramas de blocos, eu quero programar em C, nenhum problema. O entorno é muito parecido com esse que usamos com a PIC16, é um entorno IDE del Proteus, que eu posso programar essa tarjeta Arduino sem ter nada adicional, simplesmente ter o Proteus, nada mais, não hace falta instalar Python 3, Arduino, IDE de Arduino, não, porque como é open source, tanto Arduino como Raspberry, já está incluído na libreria del Proteus, eles já insertaram todo o compilador, toda a plataforma, as librarias, os includes, tudo que é necessário para simular e usar uma tarjeta Arduino já está. Não só para criar e simular um projeto, mas também se eu conecto meu USB ou conecto um Wi-Fi na rede Wi-Fi, minha tarjeta Arduino e minha Raspberry Pi ESP32, eu programo desde dentro do Proteus as tarjetas reais, através da conexão USB ou Wi-Fi. Então, que hago aqui agora? O que posso fazer? Eu posso usar essas tarjetas Arduino, Raspberry Pi, usar sensores, atuadores, displays de vários fabricantes, uma livraria bastante interessante. O mais interessante é que cada elemento deste existe na libreria de Proteus e existe na realidade, existem nos equipos reais, já ahorita les mostro. Então, eu posso conectar isso todo e programar, simular e deploy, e fazer um deploy para as tarjetas reais. Isso vamos tentar fazer hoje. Não sei se vamos fazer deploy pela simulação completa. Vamos fazer hoje com um projeto, incluindo esse outro módulo que está aqui à mão direita, que é a Internet das Coisas. Então, a Internet das Coisas que eu hablo aqui é que Proteus permite fazer a interface homem-máquina. Primeira coisa. Então, que é a Internet das Coisas, a Indústria 4.0? Não é de maneira sencilla. Basicamente, tu vai monitorear dados e sensores de seu sistema produtivo. Então, tu tens uma cinta transportadora, tu queres saber quantas peças, quantas botellas passam por aí. Ok, põe um sensor, conta as peças, e que tu haces com isso? Bueno, através de protocolos de comunicação, as tarjetas adquirem esses dados, e através de protocolos de comunicação, um de eles que vamos usar hoje é o protocolo chamado MQTT, que está sendo bastante usado em domótica, em automatização industrial também. Eu envio esses dados a um servidor na nuvem. E esse servidor na nuvem, vou analisar em um outro, vou barrar esses dados vamos suponer que esses dados da cinta transportadora estão em Ciudad de México, ou em Brasília, ou de onde seja, e aqui em Querétaro, nós outros querendo monitorar essa indústria de maneira remota. Então, eu vou usar esse protocolo de comunicação para receber, barrar esses dados, e nesses dados eu posso fazer uma interface homem-máquina, uma gráfica, por exemplo, de temperatura, de quantas peças passou, de formação, de string gauge. Por exemplo, falando de indústria 4.0, um pouco mais alto nível, se ponemos um pesômetro e um rolamento de um motor, por exemplo, podemos fazer o que chamamos de mantenimento preditivo, que é prever daqui a 5 meses, esse rolamento, esse rodillo para de funcionar. Eu necessito cambiá-lo antes de passar esse problema com esse rodillo, com esse rolamento. Então, aí estamos falando de aquisição de dados com piezômetro, estamos falando de envio de dados para uma base de dados, estamos falando de inteligência artificial para analisar esses dados, e estamos falando de interface homem-máquina, estamos falando de Internet das Coisas. Está tudo conectado. Então, por isso que o Proteus que vou fazer hoje é um exemplo também que poderíamos usar para automatizar um processo, para analisar dados de fabricação que é usado na indústria 4.0, para fazer análise de dados, porque vai estar na nuvem, e uma interface homem-máquina, por exemplo, para visualizar gráficas, visualizar elementos de um sistema produtivo, por exemplo, em meu celular, em meu tablet, usando esses protocolos de comunicação. Isso se pode fazer com tarjetas Arduino e todo, um Raspberry Pi, muita gente ha hecho, pero não tão fácil como vou fazer hoje em praticamente 1 hora com vocês.
tá vendo? Então, isso é muito interessante, de verdade, é uma classe muito prática e vamos fazer juntos aí, vocês vão ver que funciona muito, muito bem com o Proteus isso. Então, a ideia é fazer algo assim, mira, Indústria 4.0, estamos falando de basicamente monitoramento de dados. Então, e predição, tratamento de dados, ciências de dados, inteligência artificial para fazer essa análise, pero sim ou sim necessitamos da eletrônica, porque estamos falando de sensores. Então, para adquirir dados, eu necessito uma tarjeta que eu poder elegir, eu poder desenvolver com meus controladores, eu posso comprar um Data Acquisition Interface de National, de Lucent, não, de Agilent, aí vários aquisitores de dados, ou eu posso usar uma tarjeta Arduino para validar um conceito, ou eu posso usar um Raspberry Pi com um blindagem para pôr na indústria, pode usar um PLC, fazer uma integração com dados eletrônicos, com uma tarjeta de condicionamento de señales. Então, a ideia é esta, é a eletrônica. Seguimos com a eletrônica. E Proteus é a eletrônica. Não? Então, o que vamos fazer hoje? Vamos usar uma tarjeta Arduino YAN. Não vou usar um SP32, é só um exemplo. Mas o que vamos fazer? Vamos usar um protocolo chamado MQTT. É um protocolo, já explico sobre isso. A ideia é desenvolver um projeto com Proteus que tenha um Arduino YAN, que tenha um sensor tenha um push button, tem um sensor de temperatura e tem um display LCD. Que a ideia é fazer um projeto que quando eu clique um push button, um botão, o Arduino tem que fazer um programa, temos que fazer um código que o Arduino vai ler esse que eu cliquei nesse botão, vai ler o sensor de temperatura, vai pôr esse valor de sensor de temperatura lido em um display LCD, acá, e logo vai publicar no protocolo MQTT em um broker real. Pode ser Mosquito, pode ser Hive, vamos usar Hive hoje, pode ser vários, pode ser seu próprio broker, já vamos falar sobre isso, vou dar mais detalhes, só um overview que vamos fazer. Vamos publicar o valor de temperatura que limos primeiro clique no botão. Enviamos essa informação. Se eu clico no botão outra vez, ele tem que ler outra vez o sensor, atualizar o valor do display LCD e enviar outro valor de temperatura no broker e na nuvem. Bueno, esse é o primeiro projeto. E vamos fazer um segundo projeto. Não vou usar Arduino e tampouco SP32. Vamos usar uma Raspberry Pi 3. Poderia ser um SP32, poderia ser... Ambos podem ser o mesmo, o procedimento é o mesmo. Vamos usar um Raspberry Pi 3 para desenvolver uma interface homem-máquina para visualizar esses dados que estão na nuvem, certo? Que eu enviei por Arduino YAN, ia ser uma gráfica dessa temperatura e com um termômetro de temperatura para visualizar esses dados em meu celular. Vamos fazer tudo isso com Proteus simulado hoje. É uma classe bastante prática, bastante interessante, que aplica os conhecimentos desde o início, não? De capacitor, de filtro, de programação microcontrolador. Agora vês que é uma sequência no desenho de PCB, e agora vamos finalizar com algo mais alto nível, digamos assim, para integrar um sistema. Tá vendo? E baseado nisso, é a base. Assim como eu les dei um circuito com microcontrolador, essa é a base de como eu hago um projeto com sistema embebido. E aqui é a base de como poderia trabalhar com sistema para fazer uma aquisição de dados, que seja qualquer processamento geográfico de um braço de robótico, bueno, aí, string gauge, que seja, e enviar isso na nuvem e baixar esse valor e fazer a análise. Tá vendo? Então, isso que vamos fazer hoje. Vamos fazer um projeto desde zero, e vamos trabalhar com isso, tá bem? Então, não sei se tem alguma dúvida, me digam se está bem. Todos aí, se tem alguma dúvida, me avisa, tá bem? E o que vamos fazer? Vamos abrir o Proteus, perfeito, graças. Vamos abrir o Proteus, vale a pena seguir-me, tá bem? Eu vou despacito, vale a pena porque esse projeto é bastante interessante e é mais fácil que os outros e é bastante tranquilo. Então, mira, essa é a pantalla inicial do Proteus, outra vez. Aqui estou usando o Proteus Dark Mode. Então, aqui tenho a pantalla inicial do Proteus. E que vamos, para começar nosso projeto, vamos fazer o primeiro projeto, que vamos publicar. Aqui a mão esquerda do projeto que está cá. Vamos fazer a publicação dos valores de sensor de temperatura. Então, temos que fazer um projeto com Arduino, que lê esse sensor de temperatura, quando eu clicar no botão, e põe esse valor no display LCD. Vamos começar por aí. Então, mira, parte inicial do Proteus, pantalla inicial do Proteus, vamos clicar neste ícone que está cá, nesse botão que está cá, New Flow Chart Program, Project.
Hay uma diferença quando eu clico em New Flowchart Project ou quando eu clico em New Project. Aqui o próprio nome já diz, no Flowchart. Flowchart, eu vou ser um projeto que vou programar em flujograma, em diagramas de flujo. Diagramas de flujo é isso que hablamos ahorita. Aqui estão os diagramas de flujo. Então, com tarjeta Arduino, Raspberry Pi SP32. Então, quando eu seleciono essa opção, New Flowchart, o Proteus vai entender que eu vou fazer a programação em Flowchart. Se eu hago New Project, ele vai entender que eu vou fazer a programação desse meu projeto em linguagem de código C, C++, Python, MicroPython e já. Então, eu posso usar, eu não vou programar em Assembler uma tarjeta Arduino, não? Então, por isso que é C, C++, C Sharp, Python e MicroPython. A diferença, acorda, Python e MicroPython é a mesma linguagem, pero MicroPython vem de microcontroller. É uma linguagem que tem librarias e microcontrolador. Basicamente é isso, pero é exatamente a mesma linguagem. Então, eu posso programar lá SP32 da Raspberry Pi em Python. Pero hoje vamos programar em Flowchart para adelantar. Sin embargo, eu vou mostrar para vocês como converter esses blocos em Python ou linguagem C. Então, vamos sem mais conversa. New Flowchart Project. Então, podemos clicar nesse botão. Quando eu clico nesse botão, me aparece essa pantalla. Essa pantalla, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar aqui a ruta, onde vou guardar meu projeto. Eu tenho aqui uma estrutura de projeto que eu já compartilhei com vocês. A estrutura, quem está seguindo, deve ter algo parecido com isso. Eu tenho aqui Proteus, eu tenho aqui Microfab MX, e eu tenho aqui bloco 1, simulação digital, bloco 2, MCU, bloco 3, PCB, e agora bloco 4, IoT. Depois já tenho isso compartilhado com vocês em um Google Drive. Aqui tem a solução, não? Eu les di alguns projetos e desenvolvemos o projeto, e aqui, por exemplo, o PCB, eu tenho aqui prática 5, a prática 5 está aqui, todo aqui, nessa carpeta está todo o conteúdo da prática 5. E que vamos fazer agora é selecionar essa carpeta, bloco 4. Aí está bem. Ela prática 6, eu vou deixar aí mesmo, está bem assim. Bloco 4 IoT, depois eu organizo. Portanto, é exponer ela bloco 4, não? Que vai ter só na prática, então não é problema. Então, selecionei aqui essa carpeta e venho acá e seleciono aqui, vamos pôr o nome do projeto. Então, eu selecionei a carpeta, New Flowchart, tá vendo? Selecionei a carpeta, IoT, e aqui vou pôr assim, vamos usar um Arduino Yan, já les mostro, o Arduino Yan, eu tenho um aqui. Vou dizer que esse Arduino Yan vai publicar, certo? Aí está bem. Arduino Yan, publicar. Eu creio que aqui está bem. Podia pôr hasta assim. Arduino Yan, publicar. Então, vou fazer um projeto MQTT, IoT, que eu vou publicar valores de sensor de temperatura usando o Arduino Yan. Tá vendo? Podia pôr hasta aqui, não? Para que dar mais bonito assim, ó. IoT. Aí está. Agora tá, eu ver que está mais bonito. É um projeto IoT, bloco 4, Arduino Yan, publicar, MQTT. Listo? Então, já dei o nome do projeto. Vamos fazer, então, avançar. Next. Que lá eu tenho um next. Tem alguma dúvida, me detém, não? Mira que agora, como eu selecionei Flowchart, ele desabilitou firmware e no firmware. Falamos sobre isso nas classes anteriores, quando estávamos falando de microcontroladores. Então, aqui eu tenho habilitado agora Flowchart. Quando eu abro Flowchart, eu tenho essas 3 opções: Arduino, MicroPython e Raspberry. Tá vendo? Deixa-me habilitar minha câmera cá. Les mostro algumas tarjetas. Bueno, vocês já viram o desenho, eu creio que não se falta. Vamos avançar. Família Arduino, o que tenho aqui de Arduino? Eu tenho aqui Arduino Uno, que é a clássica, que mostrei ahorita, não hace falta mostrar. Eu tenho as tarjetas reais acá, não? Arduino Uno, Arduino Nano, Mega, Leonardo, Ian, Siduino Cloud, Arduino Zero e Proteus Play Kit, que é uma tarjeta que um distribuidor de África do Sul criou e pôs na livraria de Proteus, que está cá. Então, é um projeto baseado em Arduino, se não equivoco, em Arduino Mega. Então, mira, isso quer dizer que, quando eu seleciono aqui Arduino Uno, um exemplo, não?
quer dizer que eu vou fazer um projeto com Arduino Uno e vou programar em flowchart, diagramas e blocos. Eu posso converter depois em C. Pero se eu quero em firmware, eu dou em new project, aí eu crio um firmware project, tá vendo? Para entender bem como funciona. Se eu seleciono aqui Raspberry Pi, eu tenho as opções Raspberry Pi 3, 4 e 0. São essas três opções que eu tenho de Raspberry Pi para programar em Python. Hoje eu tenho aqui a opção chamada MicroPython, que eles desenvolveram ahorita na versão 9. MicroPython, eu posso trabalhar com ESP32, ESP32 Development Kit, Maker P2040, é uma tarjeta de desenvolvimento que usa um Cortex, que usa a Raspberry Pi Pico, se não estou equivocado, que é a 2040. Nano, Arduino Nano SP32, que eu mostrei ahorita para vocês, está vendo? Pico e Pico W, a diferença é que W é de Wi-Fi, Pico não tem Wi-Fi, W sim tem Wi-Fi. Essa é uma beleza, me encanta essa tarjeta, Raspberry Pi Pico W. E PyBoard Development, é outra tarjeta desenvolvida para Raspberry Pi Pico. É muito parecido com essa Maker. Essas tarjetas são reais, tá vendo? Assim como o Arduino Uno, eu seleciono aqui, vocês conhecem Arduino Uno, todas as tarjetas já estão modeladas, e a ideia qual é? Não somente simular na ESP32, usando o MicroPython, ou diagramas de blocos, ou MicroPython. É programar, simular, e fazer um deploy, baixar desde dentro do Proteus com um botão, as tarjetas reais, físicas, através do USB ou Wi-Fi. Então, todas as tarjetas estão modeladas, é uma plataforma absurdamente poderosa para ser esse tipo de projeto, tá vendo? Então, vamos fazer hoje, poderia errar qualquer, o fluxo, o passo a passo é exatamente o mesmo, tá vendo? Então, eu poderia usar um Arduino Uno com SP8266 e habilitar o Wi-Fi para usar um protocolo MQTT para enviar dados via internet. Pero não, vou usar essa tarjeta. Essa tarjeta Arduino Yan, ella já tem um modem integrado. Vou pôr minha câmera aqui rapidito. Aqui está. Onde estou? Listo. Essa Arduino Yan é essa tarjeta que está a câmera. Aqui está a minha câmera. É esta. É como um Arduino normal. Vocês estão acostumados. De hecho, eu tenho Arduino oficial. Não é pirata. Não sei se vocês já viram. Isso aqui vale bastante plata. Eu tenho alguns que comprei aí. Não é aí que tu compras mal, é do bueno. A Arduino Yan também é custosita. Esse Arduino Yan tem que quitar o blur aqui, não? É meu vídeo. Background effects. Onde quito isso? Não. Perdão. Me perdi aqui, perdão. Bom, vocês viram, eu creio que está bem. Então, essa Arduino Yan tem aqui o modem. Esse modem, ele dá a conectividade. É muito interessante porque eu posso usá-la para dar conectividade. Tenho uma entrada RJ45 de rede e eu tenho aqui também um modem que dá uma rede Wi-Fi. E eu posso configurar essa tarjeta Arduino para usar para conectar minha rede Wi-Fi, que tenho aqui em minha casa, por exemplo, e esse Arduino conecta Wi-Fi, está conectado em Wi-Fi, e eu posso usar isso para ser meus projetos, configuro essa tarjeta para conectar. Bueno, vamos voltar aqui para o Proteus, e aí ahorita les mostro mais umas cositas que tenho aqui físicas. Bueno, então acá, deixa a câmera aí, não passa nada. Então, eu tenho aqui essa configuração. Vamos usar esse Arduino Yan. Esse Arduino Yan, como eu les mostrei, tem um modem integrado. Então, isso permite de usar protocolos de comunicação como MQTT, conectado à internet. Então, eu posso fazer aquisição de dados e enviar para a nuvem, um broker, por exemplo, ou um servidor, esses dados através da internet. Bueno, o compilador, vou chamar aqui Visual Designer for Arduino ABR. Esse Visual Designer é o Proteus. Esse Visual Designer é o produto de Proteus para programar tarjetas Arduino usando flowchart. Acorda que falamos de VSM, não sei se acorda, VSM, Virtual Simulating Modeling. Esse era para programação em firmware, C++,
Python, MicroPython e Assembler para microcontroladores. Quando eu hablo Visual Designer, é para programação em Flowchart. Eles desenvolveram esse entorno que vamos aprender hoje. Esse é chamado Visual Designer. Aqui, os compiladores, basicamente, como é open source, o compilador já vem. O Arduino IDE já está, as librarias, não, do Arduino IDE já estão incluídos na instalação dele Proteus. Então, se não hace falta fazer absolutamente nada, simplesmente instalar Proteus, nada mais. Tá bem? Vamos usar esse compilador, pode ser Next. Então, Arduino Yan, que é esse que eles mostrei, que tem conexão com a internet. Poderia ser qualquer, não é SP32. Eu me repito isso, porque o fluxo que vou fazer a partir de agora é exatamente o mesmo. Avançar. Ele hace aqui um sumário, pode ser um finish. Quando eu hago finish, me abre aqui 2 pestanas. Não sei se vocês acordam já, a memória RAM não sei se está buena. Aqui, Proteus tem Proteus Models, que são esses íconos, não? Aqui eu tenho Schematic Capture e Visual Designer. Aqui antes era VSM, ou Source Code, não? Aqui agora é o produto de Proteus que é chamado Visual Designer, que é a programação que vocês estão vendo acá, com diagramas de blocos. Esse é o entorno de programação. Se tu vês aqui, eu vou arrastrar os blocos e vou fazer meu projeto dessa maneira, tá bem? Então, cada bloco desse tem, obviamente, uma linha de código, pero vamos comigo, vamos passo a passo, eu vou explicar como fazer. Bueno, muito bem. Então, eu tenho aqui 2 pestanas. A primeira pestana, se tu vas aqui, mira o esquemático. Aqui é meu Arduino Yan. Arduino Yan está aqui conectado através do porto 8080, que vou usar para conectar meu computador. Em meu computador, eu tenho aqui reset, porto de entradas e salidas, I/Os, que eu vou conectar mis periféricos. Mira, esse é o Arduino, não hace falta ter nada mais que as entradas e salidas, tá bem? É um Arduino baseado em Atmega 328P. Aqui tem algumas características, eu posso configurar, mas não vou fazer nada, deixa-lo default por agora, tá bem? E podemos avançar, porque eu tenho agora em torno de esquemático e em torno de programação. Mira que vou fazer agora. Eu vou adicionar um display LCD, um sensor de temperatura e um push button em meu projeto. Esse é meu projeto. Eu não vou usar a livraria aqui. Eu vou usar o Visual Designer. Por que vou usar Visual Designer? Porque aqui eu tenho uma livraria especial para esses elementos que são sensores, atuadores, displays de diferentes fabricantes. Vou fazer uma observação aqui antes. Me gusta explicar bem, perdão. Por isso que estende muito a classe, não? Já foi 30 minutos. Que tristeza. Bueno, se não terminamos hoje, podemos uma outra sessão, tá bem? Pero eu queria explicar bem. Se tu vês acá, sensores, atuadores e displays, eu pus aqui logos de diferentes fabricantes. Um dos fabricantes bastante conhecido para tarjetas, para trabalhar com Arduino, Raspberry Pi SP32, é uma empresa americana chamada Adafruit. Vocês devem conhecer, que é essa que está acá. Essa Adafruit é uma muchacha de MIT, que saiu de MIT, de pelo rojo na loquita, e saiu em bom sentido, não? E hacía módulos, não? E saiu de MIT e criou uma empresa chamada Adafruit, que já tinha várias livrarias para criar módulos, não? Como módulos para usar com tarjetas Arduino. Então, vocês é uma empresa muito conhecida que hace motores, várias coisas, assim como tem Pimoroni para ser, eles assim, é uma empresa inglesa, assim como SparkFun, que hace como estação climática, direção do vento, é um tripé que tem sensores com direção do vento, pressão barométrica, velocidade do vento, que estão todas modeladas em Proteus. E tem outra empresa chamada SID. Essa empresa chamada SID é essa que vou usar hoje. Essa empresa é uma empresa chinesa que hace módulos como esses. Mira minha câmera. Ai, como eu hago para quitar esse blur? Eu creio que é aqui. Background Effects. Quero quitar o blur. Como hago para quitar isso? Filters. Segue com blur. Generate background. Não sei de onde quita isso. Eu creo que quitou. Já quitou. Então, vocês miram, essa em la câmera. Essa é uma empresa chinesa chamada Seed Studio. Essa empresa Seed aqui está. Essa empresa Seed hace módulos como estes. O que são esses módulos? Mira, acorda que eu les mostrei aqui um Arduino Yan.
Em vez de eu usar um cablecito aqui de Arduino Yan e conectar meus sensores, mira que eu usassem esses módulos, essas baseboards. Essas baseboards, eu conecto aqui minha tarjeta Arduino ou Raspberry Pi. Mira, conecto acá, conectei meu Arduino Yan, que les mostrei, conectado aqui em la tarjeta Arduino Yan. E aqui que eu posso fazer? Eu posso usar esses módulos. Aqui eu conectei mal. Eu posso usar esses módulos para conectar meu sistema sem ter nada de protoboard. Agora sim, agora está bem conectado. Por exemplo, vamos suponer que eu quero vamos usar um display LCD, que é este. Esse display LCD eu conecto diretamente aqui nessa placa. Mira que facilidade. Aqui eu tenho portos I2C, tenho 4 portos I2C, comunicação serial, e eu simplesmente conecto cá, aí está. Conecto aqui um display LCD, por exemplo, eu estou usando o Arduino Yan, display LCD, eu posso usar, aqui está meu sensor temperatura, termistor, baseado um sensor temperatura com termistor, e aqui eu tenho, por aqui, um push button, que vamos usar hoje. Aqui está, esse push button. Então, aqui está lá o Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi 3, perdão, e eu tenho aqui também chamado Groove Hat, que é essa mesma tarjetica que eu uso para conectar os sensores, atuadores e displays. Então, a ventaja dessa tarjeta, ou desses elementos, é que em Proteus, eu vou usar o Visual Designer para ser o seguinte. Venga cá em onde diz Arduino, mira, tenho as duas pestanas, tenho o Visual Designer, abro um botão à direita em Arduino, e vou adicionar aqui um periférico. Mira, se eu não entender bem agora. É de periférico. Vamos agregar um periférico. Quando eu clico em agregar um periférico, me abre justamente essas livrarias que eu acabo de falar. Mira, aqui está a Adafruit. A Adafruit tem todos esses módulos, esses elementos que são displays, etc., para usar módulos de motores, tarjetas de memória, barras de LED, um montão de coisas. Esses elementos existem na vida real, certo? E eu posso simular em Proteus e fazer o deploy para o hardware real. Não só a da Fruit. Vamos supor, no Israel, eu não quero usar nada disso. Eu quero usar a tarjeta Arduino como eu uso com protoboard. Ok, eu uso chamado Breakout Periféricos. Breakout Peripherals, eu vou usar, por exemplo, aqui um push button. Mira, ele push button já está com um resistor de pull down. Recorda que falamos disso? Mira aqui nas resistências de pull down. E eu conecto aqui meu porto IO2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 17, qualquer de minha tarjeta Arduino, usando um cablecito, usando um botão normal, usando 5 volts, aqui está, certo? Normal, sem ter nada adicional, simplesmente um protoboard. No mesmo o buzzer, por exemplo. Eu quero usar um buzzer, uma bocina, que eu conecto num lado terra, outro lado em minha I/O de minha tarjeta Arduino da simulação, e na vida real eu conecto um cablecito em meu buzzer. Assim eu tenho, de toda maneira, eu tenho aqui tudo isso. Mira aí, vários sensores, efeito Hall, sensor de efeito Hall, célula de carga, aí está a célula de carga, sensores de umidade e temperatura, sensores para simular posicionamento GPS, né? Interessantíssimo isso para ser, por exemplo, fence, se uma pessoa tu está monitoreando, não sei, tu perro, tu gato, fora de la casa, tu pones, mira, dentro dessa, se o perro ou o gato não sai dessa área, prende uma alarma, não sei, ocorre algo, não? Então, várias coisas que podemos fazer, LEDs, dados de memória, Arduino RGB LED, mira a quantidade de coisa que tenho acá. A ideia é que use isso para simular e também para deploy para o mundo real. Então, por isso que botão à direita, agregar periféricos, eu tenho todas essas opções. Tenho aqui Internet das Coisas, que é o famoso SP8266, que eu falei ahorita. Tenho aqui controles de motores, tortugas robóticas, esse é um Zumo. Eu posso usar um Arduino Mega para conectar um Arduino Yan, que seja, para conectar minha tortuga robótica e fazer uma interface emblemática usando o acelerômetro de meu celular para controlar essa tortuga robótica no piso. Eu posso fazer isso. Simular o que muitos usassem para os concursos de robóticas, não? Robótica por aí. Mira, aqui está o Zumo Robô. Aí esse. Com todos os sensores, aqui está completico. Então, esse é o controle de motor. Proteus Play Kit, que falava como um controle para controle de PET, que isso
uma empresa, um distribuidor que de Lab Center de África do Sul, e pus o projeto de ellos aí. Spark Fun é uma estação climática. Eu posso fazer um projeto com Internet das Coisas, que isso está em um vulcão, allá em Puebla. Eu estou monitorando os dados acá em Querétaro em meu celular, de maneira remota, usando Proteus para validar a ideia e para programar as tarjetas reais e pôr aí um projeto IoT bastante interessante. E, finalmente, Grove. Grove são exatamente essas tarjeticas que eu mostrei ahorita na câmera. Esse é o chamado Grove Decide, não? Então, aqui na câmera, outra vez, são esses elementos. Desculpa, eu estava bastante viejito já mis kits acá. Então, esses Grove, esse é um Grove. Grove é um display LCD com alguns elementos para facilitar, aqui em caso, ele converte, não, as conexões do display LCD para conectar uma tarjeta com I2C, serial. Lo mesmo um thermistor Base Temperature Sensor, que é este. É um sensor de temperatura baseado em filtros, etc. Um botão, push button, tem resistências de pull-up, etc. Essas são as tarjetas que facilitam a comunicação, a conexão. Então, o que vamos fazer agora no Proteus para avançar no projeto? Simplesmente vamos selecionar 3 elementos acá. Então, quem perdeu, vou cancelar, vou fazer outra vez. Mira, tenho aqui esquemático, Visual Designer, que hacemos, botão à direita, Add Periféricos. Clico em Add Periféricos, me abre essa pantalla, seleciono aqui Grove, essa é o que vamos usar hoje, e vamos selecionar aqui, mira, Momentary Push Button, que é este exatamente que está aqui que les mostrei ahorita. Esse Push Button, vou fazer um doble clique, uma vez. Quando eu hago um doble clique, mira que ele regressa ao esquemático, já põe ele Push Button aqui, pero sigue adicionando os elementos aqui de IoT, no, que vou usar, de Visual Designer. Então, vocês miram, vou selecionar aqui este display LCD, Groove RGB LCD Model. Então, vocês vão selecionar primeiro, doble clique em Push Button, que é este, já está. Outro doble clique, uma vez no mais, no display LCD, que está aqui à mão direita, por aqui. Esse é. Se chama Grove RGB LCD Model. Grove RGB, que é usando I2C, que eu mostrei ahorita. Display LCD usando aqui a comunicação serial SCL e SDA para o Arduino. Então, hagamos um doble clique também neste. E, finalmente, vamos usar, poderia usar um sensor ultrassônico, poderia usar várias coisas aí, que vou usar é um sensor de temperatura, essa é a minha proposta. Thermistor Based Temperature Sensor, este. Sensor de temperatura baseado em thermistor. Com um circuitico já de comparador, analógico, todo perfeito já. Já está, é um módulozito que esse que mostrei, não, que é este. Esse módulo já tem justamente todo listo aí para usá-lo. Então, vocês vão selecionar um doble clique também, doble clique. Quando hago um doble clique, deve aparecer isso para vocês que está acá. Atrás deve aparecer o esquemático e aqui o entorno para adicionar elementos. Então, podemos fazer um close acá. Pode cerrar essa pantalla, close. E eu devo estar agora com isto. Devo ter aqui meu Arduino com 3 elementos conectados via Grove, a minha tarjeta Arduino. Se tu vês acá, vocês chegaram aí, vamos suponer que... se vocês verem acá, essa tarjeta, não sei se logram ver, de pronto sim. Mira que aqui tem algumas direções, D4, D3, D2, UART, I2C, I2C, aí está, A0, A1, A2. Essas conexões A1, A0, A2, D4, D3 é onde vou conectar minha tarjeta física. Se tu vês acá, minha simulação, não? Já estou conectado aqui, I2C, eu les mostrei, já está conectado. A0, vou conectar aqui meu sensor temperatura em A0. E o D2, aqui tem um detalhe. Se tu vês o D2, eu não posso usar o D2, porque o D2, I02, que é acá, eu estou usando SDA e SCL para a conexão I2C. SDA, SCL, para a conexão I2C. Então, eu não posso usar D2.
Então, pero eu posso usar outro. Disse que tinha D3, D4, D5. Então, simplesmente vou fazer um doble clique para não ter conflito, não vou cambiar isso. Toca visualizar, é um projeto. Então, vou cambiar aqui, hago um clique em D2, doble clique. Vou cambiar aqui, em vez de D2, vou conectar D4. Câmbio para D4. D4 eu não vou ter conflito com I2C, I2C, como les mostrei ahorita. Então, o próximo passo é cambiar aqui para D4. D4 é, vou conectar aqui. Se logramos tempo, ou nessa classe ou na próxima, para mostrar ela funcionando na realidade, aqui está D4, vou conectar aqui. Esse é o D4. A0, vou conectar o sensor de termistor em A0, e I2C em alguns desses. São 4 I2C, depois do colgar aí mis displays ou qualquer outra coisa, não? Listo? Muy bien. ¿Ves que yo estoy haciendo una relación no solo con Proteus, pero si ustedes van haciendo en la vida real, ya avanza bastante nisso. Muy bien. Guarda el proyecto. Guardamos aqui. Save. Muy bien. E agora vamos regressar aqui para Visual Designer. Mira que já foi a hora, não? Vou ter que fazer uma sessão mais, tá bem? Para fazer a segunda parte. A primeira parte eu creio que vamos terminar hoje, a primeira. Então, mira, é bastante coisa. Então, mira, aqui eu tenho agora o seguinte, eu tenho aqui o entorno de programação, eu necessito programar. E nesse momento, se eu estou programando em linguagem C, aqui me aparece como se fuera... vou fazer um paralelo aqui, tá bem? Rapidito. Ó. Me gusta deixar bastante claro as coisas. Quitar aqui um pouco a câmera. Mira, aqui está, vou fazer o seguinte, new project. Isso não hace falta ser, tá bem? Só miren, não hace falta ser. Acorda que fomos em new flowchart. Vou fazer o mesmo, pero new project, para vocês verem a diferença. New project. Aqui vou pôr qualquer nome no projeto, só para ser uma prova. Esse é meu nome do projeto. Por isso eu pongo aqui Borem depois. Eu crio um montão de projetos assim para provar. Aqui está, Landscape A4, ok. Mira a diferença, não quero PCB. Agora aqui está o tema. Mira que agora eu vou selecionar aqui, em vez de flowchart, selecionamos assim, não? Acordam? Aí está. Vamos clicar aqui, mira a diferença. New flowchart, Arduino, igual. Arduino IAN, igual. Arduino ABR. Vou criar os periféricos e vou avançar. Mira a diferença. Essa é a outra configuração. Quando hago isso? Quando eu quero programar em código. Poderia ser Python, MicroPython. Vamos fazer, em vez de ser com Arduino, vamos ser para que vocês vejam, pero é igualito de Arduino. Pero vamos ser para que vocês vejam aqui com um Raspberry Pi Pico, por exemplo. Igualito, mira. Pero vou programar em Python. Next e finish. Então, vocês imaginam que é Arduino, Raspberry Pi é igual. Mira que parece igualito. Mira, eu tenho aqui agora uma Raspberry Pi Pico W, GPIO, eu posso inclusive usar comando HAL aqui, nas livrarias, normal, de MicroPython. Eu tenho aqui agora, mira a diferença. Eu tenho aqui um source code, em vez de diagramas e blocos, no projeto anterior, diagramas e blocos, eu tenho aqui, diagramas e blocos, eu tenho aqui source code. Lo mesmo, botão à direita, agrego o periférico, rapidito, só para mostrar que é igual. Aqui eu tenho um pouco diferente, pero sensores, um sensor de ultrassônico, por exemplo, agregar, mira que ele passo a passo é o mesmo. Vou conectar aqui GP16, GP17, diretamente no PIN, GP16, G17, que está aqui, 16, 17, aqui está, certo? Aqui, estão conectados. Vou programar em Python, aqui está todas as livrarias, aqui eu começo a, mientras verdadeiro, começo a programar em Python, ou diagramas de bloco, ou C, ou MicroPython, como está acá. Vês que é igualito. Então, o que vamos fazer aqui agora é justamente fazer a programação em blocos para adelantar o processo. Tá bem? Então, mira, vamos programar. Como vamos programar isso? A programação vai ser o seguinte, mira, vamos mover esse setup. Mira que aqui eu tenho dois loops. O loop setup, end, e eu tenho aqui o loop principal, que está aqui abaixo, loop. Vamos ser assim. Vou pôr aqui esse mais aqui arriba, e ele setup um pouco mais à mão esquerda cá. Vou só configurar aqui ele em torno. Só clicar e arrastar é bastante intuitivo. E mover. E zoom in, zoom out é como hace zoom no esquemático, com o botão do mouse, não? Scroll do mouse.
Muito bem, vamos poner aqui, mira. Então, o que temos que fazer? Se o botão é pressionado, leia o sensor temperatura e mostre um display LCD. Isso é. Então, é um comando if. Se eu estou em programação em Python, MicroPython, eu tenho que poner toda a sintaxe de um if. Pero aqui, mira que esses manes disseram. Eu tenho aqui um rombo. Rombo é um comando de decisão. Também poderia ser, poderia. Pero mira que esses manes disseram, não vou usar esse rombo. Mira que a mão esquerda, quando eu agreguei, botão à direita, os periféricos, quando eu agreguei aqui, eu agreguei 3 elementos, o botão, o display LCD e o sensor temperatura. Estão aqui. Se eles estão aqui, mira que maravilha que eu posso fazer. Seleciona o botão 1, porque eu posso ter 10 botões em meu projeto, o botão que pusimos na pantalla, esse dele esquemático, aqui está, nesse botão, vamos simular BTN1, então, vocês clica nesse botão, BTN1, clica, mantém pressionado o botão do mouse e move e arrastra para a pantalla. Mira que passa. O botão, tipicamente, já é um rombo, já é uma tomada de decisão. Se eu clicar no botão, haga isso. Caso contrário, haga isso. Mira que maravilha. Chega a ser hasta ridículo. Sim, é ridículo, ridiculamente fácil. Então, você espera por detrás de cada bloco, tem linguagem C, C++ ou Python. Ahorita les mostro como cambiar. Se eu clicar nesse botão, o que tenho que fazer? Eu tenho que ler meu sensor temperatura. Esse é meu sensor temperatura. Aqui está o sensor temperatura. Esse sensor temperatura é esse que está aqui no esquemático, que é esse que está aqui. Eu vou simular a temperatura que eu vou ler. Então, eu estou como simulando 28, 27 graus para fazer a simulação. Essa simulação vai ser enviada por porte A0, analógico, e eu posso fazer que agora, se eu tenho esse modelo aqui já desenvolvido do sensor temperatura, eu posso ler em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bueno, seleciono em Celsius, estamos em Latinoamérica, em Latinoamérica, sim. Seleciona Celsius, clica, mantém pressionado e arrastra para abaixo do rombo. Mira que beleza. Se eu clicar no botão de temperatura, ele push button, lê o valor de temperatura e põe em uma variável chamada temp_c. Hagamos um doble clique em el bloco temp_c. Doble clique. Mira que aqui eu tenho agora já automaticamente o próprio Visual Designer de Proteus criou uma variável chamada temp_c do tipo floating. Eu poderia cambiar esse nome, não me gusta temp_c, edit, eu poderia cambiar o temp_c e cambiar o tipo de variável, booleana, inteira, string, tá vendo? Então, vocês cancela e cancela, não cambia nada. Então, vocês clicam, uma vez que eu clicar no botão, lê sensor temperatura, ok. E nesse momento do código, eu já tenho leído o sensor temperatura e guardado em uma variável flotante chamada temp_c. Muito bem, uma vez que eu tenho já essa variável temp_c, eu quero pôr que em um display LCD, esse que les mostrei. Então, bueno, agora vocês já entenderam. Aqui à mão esquerda, tenho o botão, sensor temperatura, eu tenho o display LCD. Se eu expando aquele display LCD, eu tenho aqui todo pertinente a um display LCD. Limpiar no display, blink, cursor, para pôr a posição, print, set place, set bases. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos limpar algum resíduo anterior que tenha para atualizar o display toda vez que passa nesse loop. Então, LCD, expande aqui, não? Clear, clica e arrastra para abaixo de la leída da temperatura. Lì il valor temperatura limpia el display LCD1. Eu posso ter vários display LCD, não? Esse é o display LCD1. Limpio o contenido e vamos dar um print. Seleciona, arrastra e põe aqui abaixo o print. Então, limpio e printo. Imprimo. Imprimo o quê? Está me perguntando. Ok, vamos imprimir quem? Obviamente, a variável de temperatura temp_c. Pero vamos fazer algumas cositas mais. Doble clique no bloco print. Tá vendo? E aqui, onde diz argumentos, vamos escrever exatamente como vou pôr acá. Vamos primeiro pôr doble comillas. Quando eu pongo doble comillas, eu estou pondo um texto, certo? Assim.
Eu estou dizendo que o contenido entre as comillas é simplesmente um texto. Eu posso pôr qualquer coisa. Então, vou pôr aqui temp, de temperatura, ponto, para abreviar, e mira que eu pus um espaço. Aqui tem um espaço. Tá vendo? Porque eu não quero pôr o valor de la variável temp C pegada ao ponto, eu quero ter um espaço. Esse é o primeiro argumento. Como eu separo o primeiro argumento do segundo argumento? Com coma. Pongo na coma. Segundo argumento, eu vou fazer um doble clique aqui, temp C, ou simplesmente eu posso digitar. Ojos que o C é maiúsculo, para ser igual. Mira, temp C. Primeiro argumento, segundo argumento. Mira que aqui eu estou ok. Mira que ele dá um check. Aí está, mira. Ele hace um check, mira. Se eu tenho mal, a expression contém erro. Por favor, verifique. Alguns lugares ele diz que falta. Então, aqui, se eu pongo alguma coisa mal, ele vai chequear a sintaxe, não? Outro coma, vamos pôr um terceiro argumento. Terceiro argumento, outro texto, degrees Celsius. Vou pôr assim que queda bonito no display LCD. Mira que eu pus um espaço, aqui também, um espaço, deg C, ou grados, como vocês queiram. Pero tenho 3 argumentos já. 2 argumentos com texto e uma variável temp C. Então, ele vai imprimir sempre temp, sempre deg C, e sempre o valor de temperatura que eu clicar no botão e estar lendo no sensor de temperatura. Tá vendo? Essa eu creo que é a única sintaxe que temos que pôr. Escrever aí nessa programação. Nem na linha de código. Esse é o mais complicado, que não tem nada de complicado. Podemos fazer OK. Então, me aparece esse bloco, que é assim. Limpa o display LCD, print. Muito bem. Vou imprimir isso. Agora vou pôr aqui um delay para o tema de rebote do botão, certo? Para que dê tempo de soltar o botão. Time delay, mira que aqui à mão esquerda tem os blocos. Eu posso usar aqui rotina, subrotina, chamada de função, argumentos, subrotina, dados guardados na memória, periféricos de entrada e saídas, I/O, time delay. Vamos usar um time delay. Clica no time delay e arrastra aqui abaixo do print. Eu creio que 100 milissegundos está bem. De hecho, sim, eu creio que está bem. 100 mil está bem. Faltou uma coisa para provar essa primeira parte, 2 coisas. Primeiro, mira, esse rombo, eu necessito cerrá-lo. Eu vou clicar aqui ou aqui, esquerda ou direita, hago um clique, mira que quando eu hago um clique, solta o botão, solamente um clique normal, ele me tem essa flecha. Eu vou arrastrar ou trazer essa flecha hasta aqui abaixo. Mira que quando eu pongo acá, ele converte nessa linha, que é o loop, ¿no? Para cerrar o loop, se eu não clico en el botão, é no. Se eu clico no botão, yes, entra. Se não clico, queda nesse loop, perguntando sempre se eu estou clicando no botão. Hasta que eu clique e entre acá. Listo? Falta só uma coisa antes de simular. Vamos configurar o display LCD com 2 casas decimais. Veja que aqui eu tenho uma função chamada setPlaces. Dentro do display LCD, ao final eu tenho aqui setPlaces, esta. Places são casas decimais. Então, clico, arrastro, pero essa informação eu vou pôr em setup, não em loop. Eu vou configurar. Então, estou configurando no setup que as casas decimais para o display LCD são 2 casas de precisão. Essa é uma boa prática, não? Mira, guardo meu projeto, já são 6 e 1, guardo meu projeto, e que podemos fazer? Simular. Se vocês têm dúvida esta hora, se não têm dúvida, o que vamos fazer? Pode clicar em simular, aqui abaixo, na esquina inferior esquerda. Quando eu clico em simular, o que o Proteus vai fazer? Mira que está fazendo um montão de coisa, tarda um pouquinho, porque ele vai converter esses blocos em linguagem C, C porque eu estou usando Arduino. Se for a Raspberry Pi ou SP32, converteria em Python, MicroPython.
tá bem? Então, ele vai converter, sim ou sim, ele convierte esses blocos em linguagem C. Porque eu não tenho como obter a linguagem de máquina sem ter a linguagem C. E uma vez eu tenho a linguagem C, simplesmente ele compila e obtém a linguagem de máquina compilada, el hexadecimal, LF, e disponibiliza esse arquivo para simulação e para gravar nas tarjetas reais. Então, mira, aí o meu já finalizou. Quando finaliza, me abre assim, a pantalla. Tal qual como está aí. Essa pantalla, eu posso aumentar, aqui se eu clico aqui para visualizar melhor os botões, se eu quero. Pero a melhor maneira e mais confortável para mirar isso é mirar o esquemático. Regressa ao esquemático e aqui eu tenho tudo que eu necessito, mira. Tenho o botão, tenho o display e tenho o sensor de temperatura. Então, se hicimos bem o projeto, se eu clicar nesse botão BT1, ele lê o valor de temperatura, aí está, 23 graus e alguma coisa, e põe eles para LCD. Mira que aqui tem um espaço, tal qual como pusimos. Se eu cambio esse valor de temperatura para 20 graus e clico outra vez no botão, mira, 20 graus, atualizou. Está funcionando na perfeição no projeto. 21, 22 graus, perdão, 25, 24, aí está. Cada clique que eu dou, ele lê o sensor, põe no display LCD, 100 milissegundos e sai do loop. Espera o outro clique. Vês que essa é a primeira parte do projeto. Está já funcionando. Vamos suponer aqui, mais 15 minutos também, hacemos perdão, a primeira parte. Vamos detener a simulação. Mira, detuve a simulação acá. E volvemos aqui em Visual Designer. Vamos suponer que eu não estou falando de internet das coisas, nem nada. Simplesmente esse era meu projeto, que já é bastante interessante. Então, o que eu vou fazer? Mira que eu tenho aqui um ícone chamado Project Settings. Quando eu clico em Project Settings, ele me abre aqui minhas configurações para dizer onde e como eu quero conectar mi Proteus com as tarjetas Arduino Raspberry Pi SP32 reais. Então, eu vou usar aqui LeoDude. Se eu uso LeoDude, minha tarjeta está conectada em um porto serial, com 4. Se eu uso aqui Yan SSH, eu vou buscar aqui um host. Aqui, vai estar aqui, por exemplo, o 92, perdão, na próxima classe vamos ver isso. 192.168, ponto, por exemplo, aqui ele pede minha casa, não? De la rede interna, não sei, 100. Então, quando eu conecto isso, mi Proteus vai entender que meu Arduino Yan está conectado nesse IP ou nessa porta serial com 4. E no momento de algo ok, não vai ser a hora, no momento de algo ok, eu venho aqui nesse ícone azul, é laranja para configurar e azul para upload. Quando eu clico aqui, ele vai gravar o conteúdo que está aqui em meu controlador do Arduino. Eu creio que está, hasta aqui, mira, aqui está. Debug.lf, na verdade aqui tenho o hexadecimal. Ele vai gravar esse hexadecimal diretamente nas tarjetas Arduino. Tá bem? Então, se eu quero fazer o projeto, como simulamos a hora, que era a hora de tenho meu Arduino, vou conectar meu USB, listo. Em 3 segundos, tu clicas acá, configura o porto de comunicação, ou o IP, com 4, e clico aqui. Quando eu clico aqui, upload, automaticamente ele vai subir. Mira, vou clicar só para que vocês vejam. Aqui está, mira, updating firmware. Arduino, vai dar, obviamente, erro, porque eu não tenho conectado. Aí está, falhou, porque, obviamente, não encontrou. Na verdade, não estou conectado em nada. Aqui, meu Arduino, meu computador não está conectado em nada. Isso vamos ser na próxima classe. Então, vocês mira, eu poderia ser assim. Bueno, só isso já seria uma beleza, porque tu está simulando aqui, eu poderia pôr um osciloscópio, poderia pôr um amplificador operacional, poderia pôr um transistor, poderia conectar aqui outros sensores. Ia ser um projeto simulando tudo que vimos hasta hoje, mas a tarjeta Arduino. É um absurdo, na verdade é muito interessante. Muito bem. Agora, parte final, para finalizar isso hoje, o que temos que fazer? Para acordar o projeto, perdão, acordar o projeto aqui é nosso projeto que temos que fazer, ler o sensor de temperatura, pôr no display LCD e publicar isso via protocolo MQTT, o valor de temperatura. Então, que é o protocolo MQTT? Só rapidito assim para explicar. É um protocolo que foi desenvolvido em fines de los anos 90 por 2 engenheiros de IBM.
ellos estavam monitoreando dados de linhas de petróleo no deserto. Então, nessa época, no fines de los 90, hasta hoje, pero nessa época, o custo que eles usavam, que era serviço satelital, então eles tinham tarjetas de aquisição de dados que enviavam esses dados via satélite. E barravam isso e na base de controle de ellos, que estava, não sei se estava, onde estava, em que deserto que era, podem ler isso, é interessante esse tema, via satélite. O custo do serviço satelital é proporcional à quantidade de bytes de dados que tu envias. Então, imagínate, tu tens um exemplo, tu tens 5 linhas de petróleo que passa todo o deserto de Arizona, por exemplo, e o deserto de Saara, que seja, qualquer. E esses cada linha de petróleo tem, por exemplo, 200 quilômetros. E cada linha de petróleo tem, não sei, 100 sensores, 200, 1000 sensores, não sei. Imagina para monitorear isso. Tu tens uma suspeita que passou algo em el sensor 20 de la linha de petróleo 3. Ok. O que eu tinha que fazer nessa época? Enviar todos os dados de sensores. Imagina o custo disso. Todos, praticamente todos. Praticamente não, exatamente todos os dados. Sendo que eu quero mirar, não sei, 10 sensores, os 10.000. Imagina a quantidade de bytes que eu tenho que enviar. E eu tenho que barrar na minha base de análise, em minha oficina, todos esses montones de sensores. Imagina a quantidade de bytes. Sendo que eu necessitaria 2, 3. Ou seja, isso é dinheiro à la basura. Então, a IBM disse, não, busca uma maneira, algum protocolo, não sei, alguma maneira de melhorar o custo disso. Então, eles criaram esse protocolo, que se chama MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, que é baseado em publicação e subscrição. Ou seja, eu publico solamente o que quero e subscrevo solamente o que quero. Então, por exemplo, vamos suponer que eu estou monitorando alguma programação. Eu não envio todos os 10.000 sensores. Eu envio na nuvem, simplesmente, que seja por satélite, que seja, eu envio solamente a linha de petróleo 3, o sensor de 1 ao 10, ou de 1 ao 20. Então, só aí já economizou horrores, não? Na beleza. E eu vou barrar este mês solamente 2 sensores. Barrou mais o custo todavia para ser uma análise. Então, essa é además de um protocolo ser muito leviano, ele usa muito poucos bytes para enviar, não tem nenhuma burocracia, é muito sencillo, é um protocolo muito, entre comillas, ordinário, muito simples. Ele baseia em publicação e subscrição. Ou seja, eu publico o que quero e subscrevo o que quero. Então, o que é publicar? Enviar sensores de string gauge, sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de piezômetro, sensor do que seja, para monitorear isso em outro lado, barrando isso de um servidor na nuvem chamado broker, tá bem? Então, eles desenvolveram esse protocolo e é usado hoje para automatização de seu furor, de sua através do seu celular hoje, com automatização residencial, eles usam o protocolo MQTT, com seu celular, tu conecta em sua casa e configura o ar-condicionado, o calentador que seja, de maneira remota. Então, é muito usado isso e, obviamente, é usado na indústria também para enviar e receber mensagens para a indústria 4.0, que é nada menos que monitorear dados e fazer essa análise de dados. Tá bem? Então, esse é o protocolo que vamos usar hoje para simplesmente para finalizar o nosso projeto aqui, mas finalizamos. 3 bloquitos mais aqui, hacemos a prova. Então, mira, vamos usar esse protocolo chamado MQTT. Onde vou habilitar? Onde vou programar aqui essas informações? Aqui à mão esquerda também. Como uso os periféricos, um dos periféricos, mira, tenho servidores, aqui, por exemplo, eu posso habilitar imprimir informações de armazenagem de, não sei, de algum arquivo, de alguma coisa que tenho aí, que eu queira. Eu posso usar EPROM, I2C, CPU, eu posso mirar o que passa com, não sei, imprimir alguma coisa, um debug de uma CPU, alguma coisa eu poderia pôr na programação. E aqui eu tenho MQTT. Então, eu tenho aqui botão, LCD, sensor de temperatura, e eu tenho aqui MQTT, que por temas de processamento, não? O ahorro de memória, de cálculo para simulação, tipicamente vem como desabilitado. Pero simplesmente eu clico no botão à direita e habilito. Enable Peripheral. Quando eu habilito,
Mira que já não está com la cosita roja aí. Eu tenho aqui MQTT habilitado e eu tenho aqui todos os elementos, assim como tenho os periféricos, eu tenho todos os elementos pertinentes a um protocolo MQTT, que é, acorda? Publicar e subscrever. Conectar, desconectar. Mensagem, onConnect, onMessage. Read list, todos pertinentes que vamos usar hoje para fazer a programação. E da mesma maneira. Então, o que temos que fazer primeiro aqui? Uma vez que eu imprimo um display LCD, eu dou 100 milissegundos, eu vou enviar, eu necessito enviar isso em um protocolo MQTT. Para enviar isso, eu necessito conectar. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos conectar. Então, é o botão Connect. Estou indo bastante lógico, não? A programação é lógica. Aqui necessito, para enviar alguma coisa, publicar, enviar, eu necessito conectar. Eu não envio sem conectar. Então, primeiro eu tenho que conectar em algum lado. Então, o protocolo MQTT do Arduino Uno, perdão, certo? Eu vou conectar. Clica e arrasta esse connect para abaixo del 100 milissegundos. Então, simplesmente vou conectar. Aí vocês vão me perguntar, pero Israel, conectar em onde? Muito bem, excelente pergunta. Vamos conectar em um broker. Esses brokers, aqui está, esse é o broker do protocolo MQTT, é um servidor. Esse broker pode ser um servidor em la empresa, em la universidade, em sua casa, pero tem brokers gratuitos que eu posso usar. Dos que é muito utilizado, um chamado Mosquito, ou Mosquito, vocês conhecem, mosquito.org, esse é um. Esse é um que está, Mosquito, esse é o ícone, esse é um protocolo MQTT, open source, que eu posso usar para publicar e subscrever dados reais, e ele pode usar isso, tal qual como nas tarjetas Arduino. E aí outro, também chamado Hive MQ. Vou usar este, porque esse tem um painel de controle bastante interessante, que é este. Então, vou usar este, e vamos fazer o seguinte, vou pôr esse link aqui no chat, para que vocês tenham aí. Chat de Meet. Mas, um momentico, finalizamos, vale? Não quero estender tanto, porque não... E quadramos lá a última sessão, próxima semana. Ou a outra, não vamos mirar como temos aí. Que a última, vamos fazer a segunda parte. Ai, Deus meu, sempre me perco nesse Meet. Eu uso muito o Zoom. Onde está o chat? Parece o viejito que não encontra as coisas. Me sinto viejito que não encontra as coisas. Ah, que tristeza. Chat. ¿Qué es lo que buscas, Israel? El chat, Google. sí. Ay, Dios mío, es una cosa. Ah, aquí está, perdón, encontré. Es que la barra aquí está oculta. Ok. Ah, ok, el chat, ok. El chat, sí, parece viejito buscando chat de eso. Sí, ok. Ya te vi que pusiste el link, ok. Sí. Ah, yo vi que Alan me preguntou aqui, a opção New Flowchart é a versão de Proteus. Sí, a partir da versão 8.17. E já estamos na versão 9.2. Essa que estamos usando hoje, que eu compartilho com vocês, é a 9.1, que está muito parecida, pero, Alan, é a partir da 8.17, tá bem? Pero já é antiga, usemos lá, essa que está aí, que é a 9.2, New Flowchart já está a partir daí, que é chamado Visual Designer, tá bem? Então, vocês, mira, eu enviei um link, esse link que eu pus em chat, exatamente me abre essa página. Esta página é uma beleza, porque eu posso aqui provar o protocolo MQTT usando um broker, que é essa ruta, publicando e subscrevendo mensagens. Aqui está Publish e aqui está Subscription. Então, vamos usar isso para provar se realmente o Proteus está enviando os dados a um broker real. Isso que vamos fazer agora. Então, vocês acorda que finalizamos aqui em um botão Connect. Aí vocês podemos perguntar, conecta em onde? Onde vamos conectar? Vamos conectar aqui. Então, quem me seguiu hasta agora, no link do chat vai abrir essa página e vamos usar essa direção, mqtt-dashboard.com. Essa é a direção do broker Hive MQ, no porto 8884. Tá bem? Então, vou pôr também chat de Zoom acá. Zoom on Meet. Esse é o que copia essa informação, faz um Ctrl+C aqui, copy.
Por que copy? Porque vamos usar aqui em Proteus para indicar de onde vamos conectar. ¿Vale? Então, vocês miram. O que vou fazer aqui? Vou fazer um doble clique onde diz MQTT. Acorda que hacemos o botão à direita e habilitamos. Ora, vamos fazer um doble clique. Hace um doble clique a cada onde diz MQTT. Quando eu abro o doble clique aí, na parte de abaixo, acá, vai aparecer algumas características. Aqui está. As propriedades do MQTT. Aqui nas propriedades MQTT, eu posso abrir aqui um pouquinho, que são estas. Então, quando eu hago um doble clique aqui, me abre essas configurações, propriedades do MQTT. E aqui eu tenho o cliente ID, que é meu Arduino Yan, deixamos aí, no toque, deixa-lo aí. Localhost, que é meu computador, este computador que estou usando aqui nesse momento. Tenho o porto de envio, tenho usuário e clave, se é necessário. A configuração que necessitamos fazer aqui é nada mais, é poner, em vez de localhost, poner mqtt dashboard.com, nada mais. Porque o porto de salida é este, não é necessário poner username nem password, não requer para usar esse broker real. Então, simplesmente doble clique em MQTT, e aqui eu pongo mqtt dashboard.com, que eu copiei já para não equivocar com espaço e tudo aí, não? Que aqui não pode ter espaço aqui depois. Orros aí, não? Aí está. E espaço aqui antes também. Então, aqui onde diz server, vamos poner isto. Uma vez que eu tenho isso, quando a programação chegar nesse bloco connect, ele vai conectar o MQTT nesse broker. Tá vendo? Ele vai conectar a tarjeta Arduino neste broker. Não é conectar o Arduino, ele vai conectar o Wi-Fi, não. Conectar a tarjeta Arduino, que já está conectada, em la simulação, já tem um bypass aqui direto conectado com o meu Wi-Fi do computador, direto, assim como tem a tarjeta Arduino, não tem que fazer nada, simplesmente baixar o código. Na próxima classe eu les mostro. Automaticamente ele já está conectado, então, se essa tarjeta Arduino aqui dele esquemático já está conectado via Wi-Fi à minha internet, e uma vez que eu já estou conectado, quando eu dou connect, ele vai conectar nele broker. Aqui. Listo? Uma vez que eu estou conectado, o que vou fazer? Vou publicar algo. Se já estou conectado, vamos dar um publish. Clica e arrasta o publish para abaixo do connect. Quando eu arrasto esse bloco, me aparece aqui, ele está pedindo duas coisas, o tópico e a mensagem. Vamos fazer um doble clique e les explico. Doble clique em publish. Mira, tem duas coisas que são necessárias, um tópico e uma mensagem. O tópico é assim, é como se for uma hierarquia. Acorda que eu disse que tinha, por exemplo, os engenheiros de IBM monitoravam as 4 linhas de petróleo no deserto que tinha sensores, 20, 30 sensores. Então, imagina que seria algo assim, linha de petróleo 1, um exemplo, não? Linha de petróleo 1, que tem lá seus 200 quilômetros, e eu vou monitorar o sensor temperatura 200, por exemplo, número 200. Ou não, eu vou monitorar 145. Vês? É como hierarquia. Outro exemplo. Eu tenho um robô, ou na cinta transportadora, Uno, que está transportando, não sei, botella, por exemplo. E eu pongo aqui uma barra, e eu tenho o sensor de presença, que está mirando quantas botellas está passando, 3. Ou eu poderia pôr assim, eu tenho aqui um robô Uno, que está em el wrist, ou, por exemplo, em shoulder, não? Na parte, la posição, por exemplo, shoulder, e aqui no shoulder, na parte do braço robótico, não? Eu tenho aqui um sensor de umidade, por exemplo, 3. Vês? Eu vou criar como direção desse sensor. Aqui, eu estou na sala de minha casa, ou poderia estar num laboratório de eletrônica, por exemplo.
e eu tenho um sensor de temperatura T1. Aqui eu vou sugerir o seguinte tópico. Vou pôr aqui sala, eu estou na sala, e eu estou medindo um sensor de temperatura. Eu poderia sugerir isso. Esse que eu vou sugerir. Sin embargo, se todos nós outros ponemos temp e enviamos todos nesse broker, não sabemos qual é de cada um, não? Então, aqui, eu vou sugerir o seguinte. Eu vou pôr aqui meu nome. O problema é que tem nos dois Israéis, não? Vou pôr Israel R. Aí está. Eu estou na sala de minha casa, poderia ser sensor temperatura 1, 2, 3, o laboratório 1, vocês entenderam? Então, eu vou sugerir isso, o tópico. Mira que está entre comillas. Ele importante aqui, obviamente, vocês não vão pôr Israel, vocês vão pôr o nome de vocês, não? Alan, etc. Quem está aí? Alan, porque de acordo que ele escreveu aí, não? Então, o que vamos fazer aí nesse caso, nesse momento, é poner sala barra el nombre de ustedes. Mi nombre es Israel Rodríguez. ¿Está bien? Ponen nombre de ustedes. Para hacer a prueba. Vou publicar essa mensagem via MQTT e neste tópico. E não olvida disso, não? Mira que eu pus em meu caso aqui, eu pus lá S maiúscula, pus o I maiúscula e lá R maiúscula. Vou pôr aqui, basta ser um Ctrl C aqui. Copy. Que vamos usar ahorita. E a mensagem que vamos publicar, que vai ser o sensor de temperatura. Mira, truco é, clico aqui e hago um doble clique aqui. Então, vocês, em vez de escrever, não, poderia ser também, tem que ser. Perfeito. Eu posso pôr o cursor acá e fazer um doble clique acá. E ele já vai parar já também. Então, eu vou publicar o valor que estou lendo aqui, em sensor de temperatura, nesse tópico, no broker Hive, e nesse sala Israel, o valor da temperatura. Vocês entenderam? Pode ser ok. Isso é importante. Mira, averigua bem, se vocês fizeram bem. Então, vou publicar no protocolo MQTT, neste broker, o valor da temperatura e nesse tópico. Agora disse bem. Ok? E uma vez que eu publico, vamos fazer o seguinte. Vamos desconectar. Então, vocês não necessitam quedar gastando banda. Desconectamos. Só conecto quando eu tenho que enviar. Envio e desconecto. Já não gasto mais. Tá vendo? Mira que tem assim como tenho aqui MQTT, usamos, nesse momento, usamos Connect, usamos Publish e usamos Disconnect. Então, vamos usar aí, aqui, ele Disconnect. Já, com isso, terminamos nosso projeto. Vamos provar. Guardo meu projeto. E vamos fazer o seguinte. Pode essa simular já. Simula o projeto. E vamos, mientras simula e compila, regressamos acá en el HiveMQ, que aqui está, e vamos fazer o seguinte, acorda que a parte de subscrição todavia não criamos, que é a interface homem-máquina, mas podemos provar a parte de publicação, para ver se a mensagem vai chegar aqui. A mensagem deve chegar acá. Então, o que tenho que fazer? Eu tenho que conectar esse broker. Então, vou fazer um connect, mira aqui nessa página. Todos podem ser aí, se vocês não seguiram esta hora, quem não seguiu pode ser para que veja me dados que vai chegar aí para vocês. Quem não isso, pode ser igual. Aqui está o link. Nesse link que está aqui no chat do Meet. Pode ser, é bom que alguém de vocês se podem ser para provar meus dados, se chegam aí, de onde vocês estão. Mira, primeiro o que vamos fazer? Connect. Não cambia nada, simplesmente connect. Mira que já conectou, me aparece aqui esse luzita verde, não? Quer dizer que está conectado nesse broker. Perfeito, aí está. E agora, eu não vou publicar, eu vou fazer o quê? Vou subscrever. Então, eu estou conectado já no mesmo broker que o Proteus, que é o Arduino. E agora eu vou clicar aqui, por favor, nesse ícone que está aqui, Add New Topic Subscription. Vamos clicar acá. E vamos pôr aqui sala barra. Se vocês disseram, põe os que vocês disseram. Quem isso?
el projeto hasta aqui, ponga nesse aqui o nome de vocês. Alan, o nome de quem nisso, não? Se vocês querem só provar para ver se realmente chega o mensagem allá, que eu vou simular aqui, ponga como está aqui, exatamente como está a minha pantalla. Sala barra Israel R, I maiúsculo, S maiúsculo, R maiúsculo. Só isso. E clica em subscribe. Nesse momento, eu estou suscrito e nesse tópico chamado Sala barra Israel R. E mira a prova. Aqui são os mensagens. Mira a prova que vamos fazer. Vengo aqui em Proteus, vengo aqui no esquemático, mira que já simulou. Então, se eu clico nesse botão, ele deve poner, ele espera CD e a mensagem deve chegar acá. Se chega aqui, estamos já hechos, estamos listos. Clico no botão BT1, mira, aí está, 24.17, primeira mensagem. Isso não é porque está no mesmo computador, não? Se vocês disseram allá essa prova, provavelmente vocês receberam também. Vou cambiar para 22 graus. Cliquei outra vez, mira, 22 graus. Não sei se alguém isso e chegou aí. Alguém pode dizer algo? Se não, não é problema. Mira que aqui. La prueba é sencilla. Se vocês querem fazer é sencilla, eu posso fazer outra vez acá. Mira, vou fazer outra vez. Para que alguém possa fazer para provar se os dados chegam de mi Proteus, não? De minha simulação. Então, vocês aqui, primeiro, entrem nesse link. Vou pôr outra vez aí para que esse link está aí, lá no chat do Meet. Quando abre nesse link, me abre essa pantalla. São dois passos, 3 passos. Simplesmente é conectar. Connect. Parece verde. Agora vamos agregar um tópico. Se inscrever em um tópico. Clico acá. E vamos pôr aí onde diz tópico, exatamente como está aqui. Para ser a prova comigo. 5 mídias, solamente assim. Sala barra Israel R. E simplesmente clique em subscribe. Eu dou em subscribe. Eu estou inscrito. E agora, se alguém isso, provavelmente, quando eu clico aqui, 22 graus. Mira, aqui chegou outra mensagem. 22 graus. Vamos enviar 25 graus. Aí está, 25.13 graus. Ou seja, isso está funcionando que é uma beleza. Não sei se vocês lograram fazer. Alguém de vocês seguiu o passo a passo para que eu pueda subscrever? Se alguém de vocês acompanhou, envia assim o tópico que eu posso pôr acá. Aí todos podem ver. Não sei se alguém funcionou, se não não é problema. Ela tem a gravação aí. É importante que os passos estão aí hechos. Não há nenhum problema. Se alguém tem algum comentário, mira que funciona. Está funcionando meu projeto perfeitamente. Vou publicar um valor aqui, outro. Opa, publiquei uns 2 mais. Publicar um de 30 graus a hora, 29. Mira aqui acá. Está, 25. São todos os dados, o último 29. ¿Ves? Eu posso fazer a hora com esses dados, o que eu queira. Eu posso baixar, subscrever, baixar esses dados em uma tarjeta Arduino SP32, Raspberry Pi, e posso fazer uma interface homem-máquina e fazer o monitoramento desses dados em uma gráfica, por exemplo, ou fazer o tratamento de dados. Então, eu creio que por hoje estamos bem na primeira parte del tema de Internet das Coisas, usando Arduino Raspberry Pi. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta.
Dejo para que ustedes me Pues digan. Yo creo que... si hay alguna pregunta, comentario, lo pueden poner aquí en el chat o ya saben, pueden abrir micrófono también y Ajá, aquí revisamos con Israel cualquier duda. listo. Adelante, Héctor. Buenas tardes, doctor. Por pura curiosidad, ¿cómo haría la tabla? Vamos a hacer la próxima clase. Vamos a hacer. La próxima clase que vamos a hacer, vamos hacer um stop aqui nesse projeto. E temos que fazer outro projeto. Esse é o projeto de publicação, certo? Temos que criar um novo projeto, tá bem? Vamos criar um novo projeto usando a Raspberry Pi 3 e vamos fazer uma nova programação que, em vez de agregar agora um periférico, nós vamos agregar um controle IoT. Esse controle IoT é a interface homem-máquina, é a gráfica, termômetros, botões, é onde vai ter a interface homem-máquina que eu posso enviar para meu celular, meu tablet. Então, eu tenho que ter dois projetos, certo? E mesmo projeto, eu poderia poner, mas é para, não sei, em vez de, por exemplo, ter um botão físico como este, eu poderia ter um display LCD ou meu celular, um botão. Então, eu criaria aqui um painel de controle aqui. Vou explicar para vocês na próxima classe como é, não vou dar spoiler. Vou criar uma interface homem-máquina aqui, nesse entorno, onde o Arduino pode enviar através do botão, ou ele cria nesse entorno um local, que é a interface homem-máquina, que é o Proteus IoT Controller, que eu posso clicar e usar, ou desenhar minha gráfica usando o Raspberry Pi. Tá bem? Então, na próxima classe, eu creio que próximo viernes, aí coordinamos, vamos fazer essa segunda parte, tá bem, Héctor? Graças por perguntar. A próxima classe é justamente isso. Vamos fazer exatamente isso, que é a segunda parte do projeto. A primeira parte era simplesmente publicar. Assim, tu vês aqui lá, onde está aqui lá? Minha diapositiva. Aqui está, esta. Mira, aquele projeto é basicamente duas partes, essa classe. A primeira parte é uma tarjeta para publicar os dados e sensores, e já está. Aqui já cumprimos. Aqui está perfeito. Agora temos que fazer outra parte com a Raspberry Pi, com a interface homem-máquina, que está, para meu celular. E aqui eu vou monitorear esses dados de sensores que eu estou lendo aqui no broker, exatamente aqui no broker, e nessa gráfica com, aqui, não, esses dados, vou ler esses dados na gráfica e vou usar isso no meu celular, no meu tablet. Tá bem? Ok, muchas gracias. Com gusto. ¿Alguna otra pregunta? Israel, creo que mientras salen más preguntas, tenés un anuncio también, ¿verdad? Sim, exato, tem um anúncio. Nós outros, através da Microfab, Israel me pus em contato com a Unisum, com a doutora Ned, e nós outros vamos participar com eles em um concurso, que é esse que está aqui na pantalla, que é um concurso, aqui está a convocatória, vou compartilhar com vocês agora. É um concurso que a Unisum promove junto, que se chama AI Smart Electronic Design. É uma iniciativa da Universidade de Arizona. Não sei se a Ned está por aí, pode dar mais informações, pero se não, eu hablo por ella aqui, que hablamos hoje sobre esse tema, e cerramos uma aliança com o concurso e com a Ned, com a Unisum, que basicamente que que houve ano passado teve uma convocatória em 2025 para o desenvolvimento de um sensor com inteligência artificial. Então, a Universidade de Arizona criou esse concurso, é um concurso que tem 40 países, e está sendo feito, a Unisum está sendo em México, e está convocando não somente em Sonora, está convocando Querétaro e toda a federação, que é basicamente um grupo de alunos que vão desenvolver. Ano passado foi desenvolvimento de um sensor com inteligência artificial. Deste ano vai ser um concurso para desenvolver uma tarjeta eletrônica, um PCB. Desenhar um PCB para um dispositivo industrial específico, abordando limitações, etc, etc. Então, aqui é um grupo de 4 a 5 alunos. Esse grupo vai ter um assessor,
depois podemos entrar mais em detalhes. Vai ter uma reunião el 15 de agosto para falar com detalhes, pero basicamente são alunos que vão juntar esse grupo de 5 alunos com esse assessor, vai apresentar um pré-projeto, vai ser um pré-registro, e é um concurso, e vai ter evaluadores, jueces, tem aqui toda a sequência, vai ter premiação, aqui tenho algum lugar aqui, mira, o primeiro lugar ganha 20.000 pesos, 25.000 pesos, 15, 10, terceiro lugar, tem critério de avaliação, tem toda uma convocatória que vou compartilhar esse artigo com vocês, o cronograma que vai ser de 10 de agosto, ele pré-registro e finaliza em 25 de novembro, e vocês que estão aí, que se querem participar, a ferramenta oficial para uso, por nossa felicidade, vai ser o Proteus. Então, como é desenho de PCB, certo? É puramente desenho de PCB, os que querem fazer a inscrição, que não tem custo, não? Se eu estou equivocado, eu creio que não tem custo, lá simplesmente tu inscreve na página, que tem todas as inscrições, já compartilha esse documento, já tem todas as informações aí, e quem inscreve vai ter uma capacitação, que eu vou dictar essa capacitação, que vai ter como aproximadamente 30 horas, vai ter um conteúdo muito parecido que hicimos hoje, pero foco em PCB com estándar IPC. Vou poner foco total. Vamos falar um pouquinho de simulação, análise digital, um pouquinho também de simulação com sistemas embebidos. Obviamente, como é desenho de PCB, não vamos falar de Arduino, nem Raspberry Pi, nada disso. Vamos simplesmente falar de desenho de PCB. Foco em tarjetas doble capa, multicapa, análise de señales, ruteo, regras de projeto de espessor de pista, aislação, regras de projeto de integridade de señal, usando o estándar da indústria IPC. Tá? Eu compartilhei também um programa, depois vai chegar para vocês, sobre como vai ser esse curso. Vai ser bastante interessante. Eu estou desenvolvendo para desenho de PCB. Então, todos que estão inscritos vão ter licenças de Proteus, e de 1 de agosto hasta 1 de dezembro, licenças de Proteus gratuita para que usem, e vão receber essa capacitação de 30 horas, que vai ser certificada, que eu vou poner foco unicamente em desenho de PCB, porque o concurso é para desenho de PCB, tá bem? Então, essa é a invitação que queria deixar para vocês. A doutora Ned me hizo essa invitação. Por aqui anda também a Ned, Israel. Como, perdão? Aquí anda también la net conectada. Está, Ned. No sé si quiere, sí. si quiere hablar un poquito, agradezco, porque no sé si hablé todo. Es bueno que te hables, Todo. por favor. Sí, muy bien. Pues queríamos invitarlos. De todas maneras, tenemos un evento, pero es el 14. Voy a checar aquí, o sea, capaz que me equivoco yo, pero quedamos el 14 de agosto, que es viernes. Por alguna razón no puedo checar mi. Sí, estoy igual que Israel Rodríguez, que se siente viejito, yo también. Sí, Sí, es el 14 de agosto. sí, 14 de agosto. Sí, voy a hacer un evento, vamos a hacer un evento en donde va a hablar también Israel Rodríguez, virtual, para los invitados que no están en Sonora, y entonces ahí vamos a invitar también a la UNAM, porque allá hay un capítulo estudiantil. Estamos invitando también a Guanajuato, y pues la idea es poder masificar la educación, porque tenemos esta colaboración con la Universidad de Arizona. En realidad yo tenía idea de este concurso y lo hice el semestre pasado, y en Arizona tenían un concurso que se llama AI Hardware Design League, y entonces esta vez nos vamos a aliar, y la idea es que los que salgan de aquí puedan después ir a concursar al concurso, a este challenge de la Universidad de Arizona. Ahorita todavía no hemos actualizado la página, pero en cuanto quede, a ella se van a poder registrar. Y pues en realidad dijimos de 3 a 5 concursantes, pero podrían ser menos, como ustedes lo vean, ¿no? Estaría muy padre si pudieran conseguir estudiantes de diferentes carreras, que fuera multidisciplinario. Y pues cualquier cosa, ahí estamos, ahí están mis correos. ¿Puedo compartir eso en el grupo acá, no? Sí, claro. En todos lados. Pues el 14 va a ser para invitar más gente. Vamos a tener, la UNAM va a invitar a alguien que hable por 15 minutos, y pues de mi parte el invitado es Israel Rodríguez, y no lo he hablado directamente con Israel Mejía, pero
espero que acepte esta vez ser juez de nuevo. ¿Sí? Claro. Sí, claro, con gusto, Anet. Una pregunta, ¿el evento es entonces abierto a cualquier concursante de cualquier lugar del país, verdad? No está nada más restringido a Sonora. No, no está restringido. Esta vez quiero extenderlo a todas partes. Nada más que no he tenido comunicación con tantos estados, pero si ustedes tienen comunicación con más estados, podemos extenderlo más y hacer a lo mejor otro evento virtual o aprovechamos el mismo. Claro, pues Israel Rodríguez también tiene bastante alcance en la región centro, entonces pues sí, también Israel, creo que pudieras invitar a tus otros colegas. Claro que sim, isso que eu comentei com a NED, perfeito, vamos convidar, temos bastante contato com a universidades, vou compartilhar essa convocatória com eles, e que bueno que vamos estender, não? Ojalá tenha bastante acorrida, porque realmente essa é uma iniciativa, mira, eu trabalho com PCB há mais ou menos 30 anos, é a primeira vez em Brasília, em Sul-América, em todo lugar que vou, que tem um concurso para desenho de PCB. Isso é incrível, porque normalmente todos dão muita ênfase em projeto, desenvolvimento do projeto, a simulação, o firmware, uma coisa assim extraordinária de engenharia, mas olvidam que se uma tarjeta eletrônica não está bem desenhada, olvida-lhe seu projeto, não? Então, isso é interessante e felicitações por essa iniciativa, que realmente está bastante interessante e será um gosto apoiar-lhes aí, sem dúvida, tá bem? Então, no, y que convertamos Proteus en la herramienta que todas las instituciones usen. Oh, sería bárbaro, claro. Sí, estaría genial. De hecho, quiero decirles que la decisión de que sea diseño de PCB no solo es mía, sino que de la Universidad de Arizona, porque ellos diseñan un procesador RISC-V y entonces lo que queríamos era estar alineados en hacer algo previo, y ellos, de una lista que les di, ellos escogieron esa parte del diseño de PCB. Perfeito, excelente. E, de hecho, eles usam, quando tu dizes que eles desenham integrado, eles usam ferramentas de IC Design, não? De Cadence e todo. Ellos usan Cadence. Uhum. E Aned, só para que tu sepas, essa classe que estou dando de Proteus surgiu de Microfab de Israel Mejia, de uma conversa que tu vimos, com foco em semicondutores, porque esse é nosso foco principal, é o objetivo nosso, não é só o que dar em PCB, estamos dando uma introdução para que vocês sepam, todos que estão escutando aí, que essa é uma introdução que vocês não sabem todavia, pero a ideia é convertir as mesmas talleres em um curso de desenho de semicondutores, pero não usando ferramentas EDA para PCB, e sim usando ferramentas EDA para IC Design, para desenvolvimento de semicondutores, que aí não está Proteus, não está Altium, não está Orca, não. Aí estamos falando de Cadence, certo? Que é uma delas que tem Cadence, Synopsys e Siemens, são as três grandes players, e para que vocês sepam, nós outros, EDASIM, nossa empresa que representamos Proteus, também representamos Cadence em México, em Brasília. Então, vocês conhecemos as ferramentas de Cadence bem, e a ideia é seguir avançando, e com a NED, quizás no próximo concurso, podemos poner aí um concurso para desenho de chip, por que não? ¿Cierto? Sí, esa es la idea, de poder avanzar, y por eso justo queremos mandar nuestros mejores competidores al concurso de la Universidad de Arizona, porque justamente ellos me dijeron que querían después cambiar de sede. Ahorita están haciéndolo en la Universidad de Arizona, pero después quieren ir a otros lugares, solamente que México no ha figurado, y espero que esta vez ya empiece a figurar. El concurso de ellos empieza cuando termina el nuestro. Entonces, queda perfecto. Excelente. ¿No? Y para el siguiente curso, Israel, vas a darnos el de Cadence, ¿verdad? Entonces, para que se vayan preparando, porque acabando Proteus, se prepara el de Cadence, para que Israel nos vaya platicando también sobre Cadence, y definitivamente, ¿no? Que sean herramientas que se puedan adoptar desde las instituciones y las empresas también en México. Perfecto, excelente. Nos comenta nada más por aquí, Rogelio, si le podemos compartir el PDF por aquí. Lo acabas de compartir por el canal de Telegram, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ya lo vio Rogelio, entonces ahí, perfecto. Ahí está en Telegram, porque no, todavía no viejito, no sé cómo compartir aquí. No, y yo lo comparto de todas maneras a través de Microfab, se los hacemos llegar
lo distribuimos también para que pueda, pues, suscribirse más gente, ¿no? Exato, perfeito. Como é gratuito e todo, em las instituições seria bueno ter um representante de cada instituição e vai ter curso e todo, vai ter apoio. Então, eu creio que é uma boa oportunidade para aprender bastante. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más del auditorio. Y si no hay más preguntas, pues bueno, los dejamos porque sabemos que es viernes y a lo mejor ya están Sí, ya. casi con la puerta cerrada. Gracias a todos. Les recordamos que tenemos otro webinar en 2 semanas, entonces. La siguiente semana tenemos un webinar de rayos X para toda la parte que se utiliza en industria, enfocado hacia pruebas en piezas. Entonces, utilizando la técnica de rayos X, que se usa bastante pues, en el ambiente de semiconductores también. Perfecto. Entonces, les estaremos haciendo llegar la información y de todas maneras esta otra sesión Israel la planeamos en 2 semanas. Perfecto. Y de ahí planeamos la de Cadence para que no te vayas a relajar tanto. Listo, perfecto. Listo, vamos avançando, sem dúvida. Perfecto. Perfecto. Listo, gracias a todos. Entonces, nos vemos. Cualquier duda, ahí estamos en el grupo, Telegram. Perfecto. Gracias, Israel, por estas sesiones, por el tiempo, y les enviamos información por correo de las siguientes sesiones que tendremos. Listo. Gracias a todos. Buenas tardes. Saludos. Gracias, Israel. Cuídense, bye. Gracias, bye. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.